A gente vai falar da mudança da estação, o impacto, então, para os nossos olhos, alguns mitos e verdades envolvendo aí os cuidados mesmo que a gente tem que ter nessa estação, que não é brincadeirinha, não. Convidamos hoje o oftalmologista Dr. Rubens Belfort Neto para este desafio, porque todo mundo acha que sabe tudo quando o assunto é pingar coisa no olho. Ah, já sei, começa a coçar, já vou pingar aquele que eu tenho lá em casa. E é um problema, né? É verdade. Está gerando uma série de problemas. Assim, as pessoas não percebem agora, mas no futuro acabam tendo muito problema e até problemas graves com a visão, né? Pois é, sabe o que é curioso? As pessoas entendem que cada comprimido tem um remédio dentro. Mas colírio, a pessoa fala, não, vou pingar um colírio. E não para pensar que, claro, cada frasquinho tem um tipo de remédio dentro e alguns remédios podem fazer mal, né? Então, o perigo de pegar aquele frasquinho que está no espelhinho do banheiro e pingar sem saber direito o que tem ali dentro, né? Gente, pelo amor de Deus. Vamos começar com os mitos e verdades, então? Olha lá na tela, mandem perguntinhas, @VocêBonitaTV. Primeiro mito ou verdade? O ar seco do outono propicia o aumento das alergias oculares. Isso é verdade? Verdade. Então, o que acontece é que, com o olho seco, os alérgenos, as substâncias que criam alergia, ficam grudadas na superfície do olho, não são lavadas e daí geram mais alergia. Então, isso é verdade. Só que, nesse caso, pra gente... porque daí a gente está falando também de um público que tem mais alergia, de um público alérgico. Agora, quem não tem, né, nessa estação também acaba sofrendo um pouco mais do que em outras. Pouco mais do que outros, mas isso que você falou é muito importante. Às vezes a gente generaliza os mitos e verdades, né? Isso é mais importante para os alérgicos ou para quem já tem um pouquinho de olho seco. Normalmente nós, acima dos 40, você não tem esse problema, eu já tenho. Depois dos 40 anos, o olho fica um pouquinho mais seco. Fica mais seco. Naturalmente, é fisiológico? Fisiológico, principalmente nas mulheres, por questão hormonal, mas acontece em quase todo mundo. Agora, tem como repor esta lágrima, algo que possa ajudar, então, não só no momento do outono, mas o ano inteiro, até para dar um conforto maior? Tem. Isso é muito importante. Então, a principal maneira de tratar isso é colírio lubrificante. São frasquinhos que têm substâncias dentro que imitam a lágrima. Não tem nenhum remédio propriamente dito, então esses são os colírios que, se você usar, não faz mal nenhum. Seu filho pode usar, seu marido, e são colírios chamados de lubrificantes. Lubrificantes. Então, não tem nem limite. A pessoa, o quanto ela precisar para se sentir confortável, ela pode fazer a aplicação. Pode pingar e não faz mal nenhum. Então, colírio lubrificante. Tá aí, pode nos ajudar. Vamos para o próximo mito ou verdade. Na tela, olha lá. Proteção solar para os olhos é frescura. Isso aí não é verdade, né, gente? É mito, né? Tem que proteger e proteger muito. É mito, mas acho que tem que ter bom senso. Às vezes a gente fala, não pode sair no sol sem óculos escuros. Para o teu filho que joga meia hora de futebol na hora do intervalo da escola, não tem importância nenhuma. Agora, se você for agricultor e trabalhar de sol a sol carpindo, óculos de proteção, chapéu, manga comprida e protetor solar. O sol afeta os olhos da mesma maneira que a pele. E acho que a gente tem que ter bom senso, mas sim, é verdade que a gente precisa se proteger do sol. Mas isso que você falou é interessante. Às vezes a gente fala, nossa, então precisa, vou mandar um óculos escuro para meu filho na escola. Desnecessário. Mas, por exemplo, na direção, no dia a dia ali, que você está num trânsito e tal, também é necessário não só para você conseguir enxergar e, claro, ter mais segurança no trânsito, mas também para essa parte? Essa tua pergunta é excelente, porque o para-brisa do automóvel já filtra ultravioleta. Então, você está dentro do carro, já está protegido. Dito isso, para enxergar melhor, alguns pacientes se sentem mais confortáveis com óculos escuros. E daí, claro, pode usar. Mas não que tenha uma necessidade da parte médica. Nesse momento, estamos protegidos, então. Exatamente. Nossa, não sabia, não, que já tinha aqui que fazia uma barreira do raio. Difícil te ensinar alguma coisa. Que bom que eu pude. Não, gente, é legal isso. Eu nunca tinha parado para pensar, né? Então, que o vidro já tem aí uma barreira do raio do ultravioleta. Tá aí. Então, é só pra fazer charme mesmo quando a gente coloca os óculos escuros no carro. Vamos para a próxima. Mito ou verdade? Coçar os olhos é inofensivo. E aí, doutor? Sabe que esse é um tema super que está na moda agora nos congressos de medicina. Então, cada vez mais a gente ouve dos especialistas em ceratocone, que é uma doença da córnea, que a gente nunca deve coçar os olhos. De novo, um pouco de bom senso. Aquela coçadinha de vez em quando não faz mal nenhum. É diferente da pessoa que tem muita alergia e coça o tempo inteiro os olhos. Então, coçar os olhos não faz bem, mas coçar de vez em quando, sem histeria também. Entendi. Mas nesse caso, é inofensivo, é um mito. Se você coçar muito, pode trazer um problema. Com certeza pode trazer problemas. Tá. Agora, o coçar, aí que tá. Quando a gente fala de alérgicos, aí eu aproveito para entrar num universo aí de quem tem alergia, que é um negócio desconfortável, que diminui qualidade de vida e às vezes numa fase recente, assim, de vida, né, da criança, muitas vezes.
o que acontece? O que está movimentando ali e o que pode estar gerando aquela alergia? É, de fato, uma mudança no clima, de um clima mais seco, ou a gente está falando já de vírus, bactéria, que a pessoa alérgica tem uma imunidade menor e ela acaba, enfim, contraindo mais doenças? Como regra, os pacientes que têm alergia na infância também têm o olho que coça. Tá. Então isso chama alergia atópica e pode afetar os olhos. Você tem toda a razão, é muito comum no final da infância. Normalmente isso melhora com a idade, mas na hora da crise precisa tratar, porque senão a criança coça os olhos mesmo. Sua pergunta é excelente, essas crianças pegam mais infecção, por quê? O olho coça, ela leva a mão ao olho, a mão está suja de vírus ou de bactéria e por isso que elas pegam mais conjuntivite viral e assim por diante. Se você trata a coceira, melhora também essa parte de infecção. É mais de levar a mão mesmo aos olhos, à boca, nariz. Pois é, e é difícil fazer essa criançada entender que tem que lavar as mãos e ter um cuidado com tudo isso, né? É difícil. Já temos perguntinha do público para você. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Milena. Um beijo. Tive uma conjuntivite muito forte e fiquei com a vista esquerda embaçada. Pode ser uma sequela? Pode. Milena, é super comum, as conjuntivites mais fortes podem deixar sequela por semanas ou meses no olho. Seu oftalmo vai te explicar. Normalmente é um tipo de sequela que chama infiltrado subepitelial. Um nome meio difícil, mas quer dizer que é um restinho da infecção do vírus no olho. E dá para tratar, precisa conversar com o seu oftalmo, alguns colírios ajudam e você vai ficar boa, eu prometo. Agora, em quanto tempo a gente, quando está falando aí de conjuntivite, que agora é o momento que tem que ficar de olho mesmo, ela tem que passar? A gente tem que notar aí que teve uma melhora e o quadro está normal? Costumam ser 4 dias de incubação, com a pessoa sem sintomas, desde que teve contato com o vírus, 4 dias de piora e depois 4 de melhora. Então a gente fala para os pacientes 7 a 14 dias. Tá. Se o olho ficar muito inflamado, se a pessoa não enxergar bem, não conseguir abrir o olho, claro, precisa ir no oftalmologista. O maior cuidado na conjuntivite é não passar para as outras pessoas. Quando a gente fala dessa conjuntivite, na verdade a gente está falando de conjuntivite adenoviral. É o nome completo dela, conjuntivite causada por vírus. E aí tem que tomar cuidado mesmo, por isso não adianta. Afastamento do trabalho, tudo isso. Pois é, passa pelo contato indireto. Então, nesses casos, a gente afasta do trabalho criança pequena da escola, ou profissionais que lidam com o público, mas se a pessoa trabalha no computador, no escritório, às vezes, dependendo da função dela, pode continuar no trabalho, desde que ela tome cuidados para não contaminar todo mundo. Eu poderia, doutor, com os óculos aqui, os meninos distantes, tão distante, num cumprimento tão perto, um convidado? Poderia. Poderia. Se tivesse cuidado. Eu sou a prova disso. Eu nunca peguei conjuntivite viral e eu atendo todo dia vários pacientes com conjuntivite. Então a gente cumprimenta, lava as mãos e tá tudo certo. Tá tudo certo. Olha só, é verdade, que coisa. Nunca teve? Nunca, ainda bem. Pois é. Aproveita. Tem mais perguntinha do público. Olha lá na tela, quem escreveu pra gente. Um beijo, Miriam, obrigada. Lavar os olhos com água boricada ou soro fisiológico é bom? Excelente pergunta, Miriam. Dos tempos da nossa avó, a gente ouve que a melhor coisa para lavar os olhos é água boricada. Hoje em dia isso caiu por terra. Por quê? A água boricada tem alguns sais dentro que irritam muito os olhos e a pálpebra. Então, hoje em dia, o que precisa para lavar os olhos ou fazer compressa é água limpa. Pode ser água filtrada ou água mineral. Não precisa ser soro fisiológico e não deve ser usada água boricada. Não precisa ser o soro, então? Não precisa. Soro é água limpa com uma pitada de sal. Então, água mineral, água filtrada está mais do que bom para compressa por fora. Muito bom. Fica mais barato, né? Muito mais barato. Mais perguntinha do público. Olha lá. Obrigada, Drica, um beijo. Às vezes acordo sem conseguir abrir os olhos. Parece que a pálpebra está colada e quando abro com a ajuda das mãos, arde demais. Tenho algumas cirurgias nos olhos. Pode ser olho seco? Pode, Drica. Isso é muito comum. Alguns desses pacientes dizem que quando eles acordam de manhã e abrem os olhos, eles sentem muita dor, porque a pálpebra fica grudada na superfície do olho e quando a pálpebra abre, ela machuca a superfície da córnea, causa uma ceratite, que é esse machucadinho. E os pacientes têm medo de acordar de manhã. Então, o seu oftalmologista pode passar alguns cremes ou pomadas que deixam o olho bisuntado à noite e, com isso, diminuem esses sintomas. Vamos aproveitar, já que a gente está falando do olho seco, mostrar o que você trouxe, que é algo bem legal para quem tem olho seco. Olha só, explica pra gente, doutor, por favor. Pois é, Carol, esses são óculos que a gente usa para pacientes que têm olho seco um pouquinho mais grave, né? Então, eles têm uma proteção. Se a gente pensar, o olho é lubrificado pela lágrima natural e pelos colírios que a gente põe.
e a lágrima drena para dentro do nariz ou evapora. E esses óculos têm uma proteção que diminui a evaporação. Então faz uma câmara úmida, normalmente olhos secos um pouquinho mais graves, de pacientes que têm doença reumatológica ou fizeram um transplante de medula óssea. Tá. Mas esses óculos são baratos e melhoram muito a qualidade de vida dos pacientes. Mas não são feitos propriamente, assim, teriam que ser encomendados, coisa e tal? Hoje isso já vende na internet e é óculos feito para olho seco. Você vê que ele tem ou uma borrachinha, uma espuma, ou um plastiquinho que mantém o ar parado e com isso evapora menos. Olha só que legal, Drica. Né? Interessante, às vezes, quando, não vou dizer para dormir, mas porque pode ser até desconfortável, mas é um momento que ela precisa preservar a parte da lágrima, né? Principalmente para trabalho em computador, quando você está prestando atenção em alguma coisa, você pisca menos, e daí o olho resseca mais. Então, atividade de computador, viagem de avião, muitos pacientes só conseguem viajar usando isso. Juro, olha só. É barato e melhora a qualidade de vida, como você falou, que é o fundamental nesses pacientes com olho seco. Nossa, gente, bacana para viajar também, muito bom. Tá aí, tem mais perguntinha agora, né, Glaucio? É meu ou verdade, desculpa. Perguntinha na tela. Obrigada, Silvia, um beijo. Fazer uso de maquiagem sem qualidade é perigoso? Puxa, essa pergunta é difícil, Silvia. Eu diria que para a maior parte das pessoas, não. Para as pessoas que têm a pele mais sensível, algum problema no olho, a qualidade é bom, porque diminui a chance de irritar os olhos. Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado. Nunca vi nenhum trabalho científico dizendo que a maquiagem mais barata faça grande mal. Bom senso, ver se irrita o olho ou não, e se irritar, sim, troca por uma marca melhor. Porque quando a gente fala de preços mais populares, eles também precisam passar por uma liberação. Claro, então, ele é um órgão que regulamenta. Então, embora o produto mais barato, também não quer dizer que ele não tenha todas as especificações, né, que sejam corretas. Mas às vezes a gente não dá mesmo com alguma coisa, né, não vai. Você passa e não bate com a sua pele, realmente pode inflamar. E aí, coitado, às vezes não é nem o do produto, né? É da reação interna mesmo, nossa. Isso mesmo. Esmalte também. Esmalte, às vezes o paciente com esmalte tem lesão no olho, não porque toca os olhos, mas porque fez uma reação alérgica no corpo inteiro. Eu já ouvi isso, por isso que eu perguntei, do esmalte da reação ocular. Que coisa, né, gente? Tá aí. Então, se você identificar, procure o médico, mas pode ser. Na tela, mais perguntinha do público. Obrigada, Sil. Um beijo para você. Cistinose tem cura? Qual o tratamento? Então, o que é a cistinose, doutor? Essa é uma excelente pergunta. A cistinose é um nome genérico que a gente dá para diferentes doenças. Então, quando a gente fala de cistinose nos olhos, normalmente uma alteração nas pálpebras, bastante rara. Então, é importante você conversar com o seu médico. O tratamento depende da idade do paciente. Infelizmente, não é daquelas coisas que você tem uma receita genérica que serve para todos os pacientes. Converse com o seu oftalmologista, depende do exame, e daí, com certeza, ele vai poder te orientar direitinho. Tá aí. Vamos para o mito e verdade agora? Tem um muito bom. Quer ver? Na tela. Mito ou verdade? Quanto maior a exposição às telas de computadores, maior a probabilidade de surgimento de problemas na visão. Puxa, você trouxe só os mitos mais complexos. Mais complicado esse, hein, doutor? Essa é verdade. Então, a primeira coisa que a tela do computador faz é deixar nossos olhos mais secos. Então, quando você fica prestando atenção na tela do computador, você pisca menos, a lágrima evapora e o olho fica mais ressecado. O que a gente tem para os adultos é só isso. Aquela história de que tem radiação ou faz qualquer tipo de mal já caiu por terra. Dito isso, as crianças, quando aproximam muito as telas de celular ou de tablet, têm a tendência de desenvolver miopia. Isso é uma teoria meio nova, mas o que a gente pede para os pais é não deixar que a criança aproxime demais a tela dos olhos, ter uma distância de trabalho saudável. E isso aumenta o conforto e talvez diminua o risco da miopia. Porém, vou aproveitar para colocar, assistindo televisão normal, assim, um televisor. O ideal é manter a distância, esse que é o... Sim, pelo conforto, principalmente, porque a TV está muito perto, alguns pacientes ficam tontos ou têm dificuldade de enxergar tudo que está acontecendo na tela, mas não traz um dano para a saúde dos olhos propriamente dito. Com certeza não. Pode continuar assistindo Você Bonita todos os dias, que vai aprender muito mais do que ter problema ocular, certo? Eu fiz a pergunta ainda para te deixar bem tranquila. Pode assistir televisão, inclusive a programação da TV Gazeta toda, que é maravilhosa. Vamos para mais um mito ou verdade, olha lá, na tela. Colírios podem ser usados sem receita ou por indicação de um amigo ou familiar. Complicado. Colírios que têm remédios dentro, quer dizer que tem anestésico,
antibiótico ou corticoide, em alguns pacientes podem fazer muito mal. Por exemplo, os pacientes que têm tendência a ter glaucoma e usam colírios de corticoide, o corticoide faz a pressão do olho subir. E alguns pacientes ficam cegos. Então, claro, tem colírio que não faz mal nenhum, colírio lubrificante, ou aqueles colírios tipo maquiagem que escondem um pouquinho o olho vermelho. Esses colírios não fazem mal. Mas o colírio que tem medicamento dentro, não faz sentido usar sem ter um médico orientando, né? Não pode, né? Não pode. E aquela história de ter usado uma vez, aí sobrou, ficou um pouquinho no frasco, a pessoa teve algo recorrente e volta a usar. É mais perigoso ainda? É, bom senso. Colírio não é iogurte, né, que estraga de um dia para o outro. Dito isso, outro dia eu achei lá na minha necessaire um colírio de 2012, que não era bom usar. Não é bom, né? Bom senso. Boa. Lê o rótulo também, lê a caixinha dos colírios também. Tá montando a perguntinha, Glaucia? Deixa eu aproveitar e fazer alguma perguntinha aqui. Esse aqui é aquele sorinho? Então, esses são colírios para olho seco. Eu trouxe vários para a gente entender as diferentes opções que tem nas farmácias. Tá. O colírio para olho seco é feito para pingar 5, 6 vezes por dia. Quando o paciente precisa de muito mais, eles vêm nesses frasquinhos sem conservante, como se fosse maquiagem. Então, o paciente rompe o frasquinho, aqui dentro tem 10 gotas. Ele consegue fechar e usar pelo resto do dia. Dessa maneira, não tem conservante nenhum. Puxa! Um conservante que pode irritar os olhos. Então, são flaconetes descartáveis, de colírio lubrificante sem conservante. De novo, isso não é para todo mundo, é para quem tem o olho um pouco mais seco. Mas é legal saber que existe essa tecnologia disponível no Brasil. Olha lá, legal, hein? Só que é bacana mesmo, tá aí. Você vai deixando, vai trocando, todo dia você sai com um para a pessoa que precisa desse conforto, né? Verdade, é fácil de carregar também. Na tela, então, perguntinha do público, olha lá. Foi? Aê! Elaine, um beijo, obrigada. Tive uveíte anterior nos 2 olhos. Devo ter algum cuidado específico no outono? A gente falou de uveíte faz um tempo, mas falamos. E aí, doutor? Muito bom. Então, como vocês lembram, o uveíte é a inflamação por dentro dos olhos, né? O uveíte normalmente tem causa reumatológica ou infecciosa. Então, respondendo a Elaine, não. O outono não deve fazer sua uveíte piorar. O paciente que tem uveíte, quando a visão piora, o olho fica vermelho, inflamado, ele normalmente sabe que está tendo uma crise, vai no oftalmo e o oftalmo trata. E a boa notícia é que não tem uma relação direta com a estação do ano. Tá aí. Doutor, vou te agradecer. Bela aula e eu acho que fica exatamente o recado. Vá a uma consulta com o médico, né? Prazer Vai bater esse papo ao vivo com o médico, ter esse contato, fazer os exames direitinho. E quando a gente fala das crianças também, né? Às vezes a gente acha que tem que esperar crescer um pouquinho para investigar algumas coisas e é justamente o inverso, né, doutor? É isso mesmo. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. Eu vou deixar um contato aqui, que é Clínica Belfort, então com T mudo no final, clinicabelfort.com.br, para encontrar o trabalho do Dr. Rubens Belfort Neto, que é oftalmo. E volta numa próxima. Adorei. Obrigada, doutor. Super.